Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos como trabalhar com séries temporais utilizando a interface gráfica da ferramenta Orange e nessa aula especificamente vamos trabalhar com a visualização da série temporal. Você pode observar que eu já tenho esse menu Time Series. O que você precisa fazer é clicar em Options, Add-ons e você deve fazer a instalação desse pacote Orange Time Series. Você marca ele, clica no OK, depois ele deve pedir para reinicializar a ferramenta. Primeiramente, nós vamos utilizar esse Yahoo Finance, que ele já vai buscar automaticamente uma base de dados com preços de ações. Então, não é necessário você fazer o carregamento de bases de dados. Se você der 2 cliques, ele vai indicar qual é a ação. Ele tem da Apple, do Google, do Facebook, tem algumas outras aqui. Então, você pode escolher, coloca o período. Aqui ele está colocando do dia 1º de 2 de 2015 até o dia 31 de 1 de 2020. Depois disso, você clica em Download e ele já vai carregar para dentro do ambiente essa base de dados. Vamos agora visualizar um pouco esses dados. Puxamos um Data Table. Se nós dermos 2 cliques, perceba que nós temos vários atributos, como por exemplo, a data que a ação foi negociada, o maior valor, menor valor, valor de abertura, valor de fechamento, volume, e aqui nós temos esse ADJ que ele indica um valor do fechamento da ação ajustado, que ele considera alguns cálculos de dividendos e algo mais. Então, nós temos todos esses dados de 2015, e se nós baixarmos aqui, ele vai até dia 31 de 1 de 2020. Então, aqui nós já temos a nossa base de dados. O que nós vamos fazer agora é selecionar algumas colunas, que nós vamos utilizar somente algumas delas. Puxamos esse objeto Select Columns e aqui o que nós vamos colocar será o valor de abertura. Vamos colocar também o valor de fechamento e também o volume. Esses outros valores eu não vou considerar para essa análise. Temos a data, perceba que ele já tem um T de time, então ele já identificou que é um atributo data, e onde nós temos esse N já identificou que é um atributo numérico. Podemos agora observar esses dados, vamos puxar para um Data Table, e aqui nós temos, caso você tenha problema para visualizar os registros, se ele não aparecer nada aqui, tem que cuidar com essas setas pontilhadas. Então, aqui nós vamos puxar data até data, temos 2 cliques e agora sim ele trouxe os valores corretos. Então, temos de 2015 e até dia 31 de 1 de 2020. Agora, o que nós vamos precisar fazer é transformar em um Time Series. Então, nós vamos buscar desse Data Table, vamos jogar para o As Time Series. Perceba que aqui ele está com pontilhado. Então, vamos puxar data até data. Se nós dermos 2 cliques, você deve escolher qual é o atributo sequencial. Então, ele aparece os disponíveis. Nesse caso, série temporal é esse atributo data. E o que nós vamos fazer agora é fazer a visualização de alguns gráficos. O primeiro, nós vamos puxar um Line Chart. Então, aqui você liga o Time Series, que são esses dados em Time Series, que ele vai gerar o gráfico. Esses objetos eles estão todos nessa paleta de componentes. Vamos dar 2 cliques. Se eu clicar no Open, ele já está mostrando o gráfico de abertura. Podemos ver que o preço da ação ele está crescendo bastante. Aqui em 2015, em torno de 260 a 270 dólares. Em 2020 já chegou ou passou de 2.000 dólares. Podemos observar o volume. Então, o volume ele não tem uma característica de crescimento nesse caso. Isso acontece porque quando uma empresa entra na Bolsa de Valores, é disponibilizado um X número de ações, por exemplo, 10 milhões de ações, e essas 10 milhões de ações elas vão passando de pessoa para pessoa. E aqui nós podemos observar o fechamento, o close,
Aqui nós não conseguimos visualizar e dá uma diferença bem sutil no tipo do gráfico, coluna, área e por fim temos o splitline também. E você pode adicionar mais de um gráfico, por exemplo, se você clicar no ADD Plot, aqui nós podemos visualizar o close, podemos visualizar o volume, aqui ele está mostrando os dois juntos, vamos adicionar mais um e aqui vamos visualizar o open, aqui eu só vou deixar com o volume. Então aqui nós podemos observar todos esses gráficos em conjunto, aqui inclusive ele acabou pegando os dois, então você pode selecionar dois atributos. Vamos deixar marcado o Open, agora sim nós temos os três gráficos, fica uma visualização interessante. Então essa é a primeira visualização que você pode fazer com séries temporais e nós temos outra que é o periodograma. Então vamos adicionar e ligar nessa série temporal, que ele vai mostrar os períodos mais significantes, onde temos os maiores valores. Aqui você pode selecionar quais atributos, se você quer visualizar algum atributo em conjunto, você deixa selecionado, que podemos visualizar os três valores ao mesmo tempo. Então esse gráfico ele vai indicar os períodos mais significantes, aqui onde nós temos os maiores valores, nós podemos observar, por exemplo, onde teve as maiores altas na bolsa. Nós temos o correlograma, que ele vai indicar autocorrelações. Vamos puxar de time series até esse gráfico. Vamos dar 2 cliques para nós visualizar e vamos trabalhar com esse atributo close. E basicamente, no eixo, na vertical, ele vai mostrar a autocorrelação, ou seja, a correlação desse valor para ele mesmo. Isso pode ser interessante em séries temporais para indicar se o próprio valor é diferente do próprio valor em um futuro. Por exemplo, vamos supor que o preço da ação era R$10, porém de uma hora para outra a ação foi para 500 e depois ela foi para 1.000, depois foi para 2.000 e assim por diante. Existirá uma grande variação nesses dados conforme o tempo. Então é para isso que esse gráfico ele é utilizado. Aqui eu vou selecionar o volume, que vai ficar um pouquinho mais fácil para nós percebermos. Nós temos no eixo na vertical, conforme eu comentei, nós temos a autocorrelação. E aqui no eixo X, nós temos o que é chamado nessa área da defasagem, onde nós temos esse valor pontilhado, vai indicar se ele for diferente de 0. Quer dizer que se ele passar, essas barrinhas passarem para baixo desses pontinhos, quer dizer que os valores são diferentes com diferença estatística. Então aqui ele usa bem esses conceitos da estatística, caso você já tenha feito algum tipo de análise estatística para você verificar se os valores eles são ou não são estatisticamente diferentes. Então quando ele passa desse tracejado, quer dizer que os valores eles são estatisticamente diferentes dessa margem que está próxima do zero. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa barrinha, o valor da correlação tem esse valor de 0,12. Pegamos essa outra barrinha, o valor da autocorrelação já foi para 0,35. Aqui para baixo ele já foi para menos 0,31. Então vai indicar a variação do volume das ações que são negociadas. Por fim, nós temos uma outra forma de visualização, que é o espiralograma. Vamos puxar da série temporal até ele, damos 2 cliques e esse gráfico é bem interessante, que você vai indicar o que você vai ter aqui nos radiais, que ele está colocando por ano, de 2015 até 2020. Por exemplo, se você colocar por meses, por dias, então ele vai pegar dia por dia, que nós temos na base, meses do ano, então aqui ele coloca de janeiro até dezembro, horas do dia, nesse caso ele não tem essa informação na base de dados, minutos também, caso você tenha uma série temporal com essas características. Então aqui eu vou deixar marcado years, e aqui no eixo Y você vai escolher, nesse caso ele está o months of year, é o que vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se nós colocarmos por dia, então ele vai indicar os valores dia por dia, e aqui nós temos o atributo que aqui ele está mostrando o valor open, vai indicar a variação conforme
esse atributo que nós colocarmos aqui. Colocarmos por meses, até fica mais interessante para nós observarmos. Então, ele tem no mês de janeiro, mês de fevereiro e assim por diante. E aqui você pode escolher qual atributo que você quer fazer a visualização e checar como que está o andamento, o crescimento desses valores. E um recurso adicional, aqui nós temos essa documentação do Orange Time Series. Caso você queira visualizar mais detalhes, aqui tem explicação de cada uma dessas funções, inclusive ele mostra alguns exemplos também. E na próxima aula nós vamos efetivamente trabalhar com a previsão. Obrigado e até lá!